A paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos, é muito bom nós estarmos aqui nesta noite para louvar, para engrandecer, para magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todo sempre, amém? Glórias a Deus. Nós temos aí a alegria, de estar buscando ao Senhor, a alegria de estar colocando a nossa vida no altar desse Deus que tem cuidado de nós, tem feito toda a diferença. E eu louvo e engrandeço, eu magnifico o nome do nosso Deus, Ele que tem aí operado, maravilhosamente em nossas vidas, amém? Glórias a Deus. Deus esteja aí, então, nos ajudando a romper com as barreiras, com as dificuldades, que seja o Senhor a estar nos tratando aí, fazendo com que nós tenhamos saúde, paz, alegria, que nós sejamos prósperos, e que sejamos uma bênção nas suas mãos, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Então é muito bom nós podermos colocar a nossa vida no altar do Senhor e falar: Senhor, olha, magnificado e exaltado seja o teu poderoso nome nessa oportunidade, amém? Então quero contigo nós estarmos aí falando com o nosso Deus, buscando a sua face, colocando a nossa vida no altar desse Deus que tudo pode, e Ele vem aí nos ajudar a romper com as barreiras, com as dificuldades, que possamos ver a gloriosa mão do Senhor agindo com poder e glória, amém? Quero então estar orando contigo, estar clamando aí nesta noite, falando com o nosso Deus, trazendo o nosso Deus assim, segundo, aleluia, o desejo do nosso coração para perto de nós, e falar com o Senhor nosso Deus que nós não conseguimos viver sem Ele, amém? Então, Lia, seja bem-vinda. Aqui, meu amado irmão, nós estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro, amém? Glórias a Deus. Nós vamos estar fazendo leitura da palavra do Senhor e eu quero te convidar a estar lendo aí junto com o pastor Carlos Salles, texto bíblico de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, Josué capítulo 17 e capítulo 18 e Jó 29, data de hoje 29/4/2024, amém? Glórias a Deus. Eu quero então orar nesse momento para nós darmos início a esse trabalho. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa oportunidade, Senhor, de nós estarmos ligados, Senhor, junto com o Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que nós venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a cada dia estar nos transformando segundo, Senhor Deus, o teu bem-querer, Senhor Deus, o teu efetuar. Faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória em nós, para que nós possamos, ó Pai, cada dia, Senhor Deus, nos aproximar do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Então, vamos à leitura bíblica, amém? Glórias a Deus. Solange, seja bem-vinda. Edivan Reis, Vanderleia Gomes, Jaque, seja bem-vinda. Tereza Alves, que Deus esteja aí abençoando, as nossas amadas irmãs, os nossos amados irmãos, que sejamos uma bênção nas mãos do Senhor. Atos dos Apóstolos, vamos até o livro de Atos dos Apóstolos. O Senhor tem cuidado de nós e feito aí das maravilhas dele, sobre nós. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, amém? Glórias a Deus. Diz assim: aconteceu que em Icônio encontraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram, irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor,
o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um montinho tanto de judeus conforme de gentios, como os seus principais, para o insultarem e apedrejarem, sabendo ele, fugiram para Listra e Derbe, cidade Licaônia, e para a província da circunvizinhança, e ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo um homem leso dos pés, coxo, desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, e fixando os olhos, aleluia, nele, e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fazia, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônia ou licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo o templo estava em frente à cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinalda, queria com a multidão sacrificar-lhes. E ouvindo, pois, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram por meio da multidão, clamando e dizendo: senhores, por que fazeis tais coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá no céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Dizendo isto com dificuldade, impediram que as multidões se sacrificassem. Sobrevieram, pois, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando-o, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, confirmando os anônimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações não importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejum, e encomendaram ao Senhor em que havia crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram à Itália, e dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fazia por eles, e como abrira os gentios a porta da fé, e fizeram ali não pouco tempo com os discípulos. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor é bom em todo o tempo. Quero te convidar
a nós estarmos indo aí ao próximo livro de Josué. Vamos estar louvando, engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também no livro de Josué. Josué capítulo 17, capítulo 18 de Josué, 17 e 18, amém? Glórias a Deus. Também também coube a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José, Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os demais filhos de Manassés tiveram a sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Azriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Afer, e os filhos de Semida. Esses são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Zelofiade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes das suas filhas: Maala, Noa e Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, aleluia, o sacerdote, diante de Josué, filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança por meio de nossos irmãos, porque, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões afora, a terra de Gileade e Bazã. E esta, aleluia, e está além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o termo de Manassés foi desde Azer até Micmeta, que está defronte de Siquém, e estende-se este termo à direita até os moradores de Tapua. Tinha Manassés a idade de, aleluia, ou melhor dizendo, voltando aqui no versículo 8, tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua junto ao termo de Manassés pertencia aos filhos de Efraim. Então descia entre o termo ao ribeiro de Canaã, Efraim, couberam as cidades ao sul do ribeiro, entre as cidades de Manassés, e o termo de Manassés, aleluia, estava ao norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar, o seu termo, pelo norte tocam a Azer, e pelo oriente em Isacar, porque em Isacar e em Azer tinha Manassés Bet-Sean e as suas vilas, Ibleã e as suas vilas, os habitantes de Dor e as suas vilas, e os habitantes de Endor e as suas vilas, e os habitantes de Taanac e as suas vilas, e os habitantes de Megito e as suas vilas, 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em força, os filhos de Israel fizeram tributários os cananeus, porém não os expulsaram de todos. Então os filhos de José falaram a José, dizendo: por que me deste por herança só uma sorte de um quião, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Disse-lhes José: aleluia, são tão grande o povo és. Sabe, aleluia, sobe o bosque e ali corta para ti lugar para a terra dos perizeus e dos refaíns, para as montanhas de Efraim, para, aleluia, tição tão estreita. Efraim, tição tão estreita. Então disseram aos filhos de José: as montanhas não são, aleluia, não nos bastaria também
carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Semes, Siã e as suas vilas, entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José e a Efraim e os filhos de Moisés: grande és e grande força tens, não terás uma só sorte apenas, porém as montanhas serão tuas, ainda que o bosque cortá-lo-ás e as suas extremidades, glórias a Deus, serão tuas, porque expulsaras os cananeus, ainda que também carros de ferro, ainda que sejam fortes. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ir ao capítulo 18, aleluia, de Josué, para nós estarmos buscando ao Senhor, colocando a nossa vida no altar, falando com o nosso Deus, tudo aquilo que Ele tem preparado para conosco. Amém? Glórias a Deus, aleluia, oh maravilhoso Deus. Tereza Alves, seja bem-vinda. Marli Oliveira, Aparecida Nunes, Luísa Soares, João, seja bem-vindo. Também Jovita, Antônia Arruda, que Deus esteja te abençoando aí, esteja abençoando a Isa também, sejam todos bem-vindos. Em toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Silo, e ali amarraram a tenda da congregação depois que a terra lhes foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor teu Deus vos tem, aleluia, dado? De cada tribo escolhe vós 3 homens, para que, aleluia, eu os envie a eles, aleluia, levantem aleluia, percorram a terra e a demarquem segundo as suas heranças e voltem a mim. E dividi-la-ão em 7 partes. Judá ficará, aleluia, no seu termo para o sul, e, aleluia, a casa de José ficará no seu termo ao norte. E vós, aleluia, glórias a Deus, demarcarei as terras em 7 partes, e me trareis a mim, aleluia, discreta, para que eu aqui lance sorte perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdote, aleluia, glórias a Deus, o sacerdócio do Senhor é a parte de Gade, Ruben, glórias a Deus, e a meia tribo de Manassés. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receberam a herança além do Jordão para o Oriente, a qual lhes deu Moisés e, aleluia, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: ide e percorrei a terra, e demarcai, e então voltai para mim, e aqui vos lançareis as sortes, aleluia, perante o Senhor em Silo. E foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e demarcaram essas 7 partes segundo as suas cidades, descrevendo-a, aleluia, no livro, e voltaram a Josué ao arraial em Silo. Então Josué lhes lançou a sorte em Silo perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel conforme suas divisões, e tirou a sorte das tribos de Benjamim segundo as suas famílias, e coube-lhe o termo da sua, aleluia, sorte em
Glórias a Deus. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Voltarei aqui ao versículo 11. E tirou a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhe o termo da sua sorte entre os filhos de Judá. E os filhos de Judá, e o seu termo foi ao lado do norte, desde o Jordão, aleluia, até aquele termo ao lado de Jericó, para o norte, e sobre a montanha para, aleluia, ordenar. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus, determinado, aleluia, determinando do deserto a Bet-Avém. Glórias a Deus, maravilha. Versículo 13, e dali passam este termo a luz, ao lado de luz, que é Betel, para o sul, e desce a Astarote, Adar, ao pé do monte que está do lado do sul de Bet-Eron, de baixo, e vai este termo e volta ao lado do ocidente para o sul do monte que está defronte a Bet-Oron, para o sul, terminando em Queriate, aleluia, Queriate Baraim, ou melhor dizendo, Baal, que é Queriate Jearim. Cada um dos filhos de Judá, esta é a sua extensão perante o ocidente, e suas extensões para o sul, começa a extremidade de Queriate Jearim e vai, glórias a Deus, a este, aleluia, a este termo ao ocidente que segue a fonte das águas de Neftoa. E este, aleluia, glórias ao nome santo do Senhor Jesus, e desce este termo até a extremidade do monte que está junto, glórias a Deus, está junto do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns, para o norte, e desce para o vale de Inom, do vale dos Jebuseu para o sul. Então, aleluia, desce, deixa eu ir mais à frente um pouquinho, em Rogel, amém? Glórias a Deus. Versículo 17, e vai desde o norte e chega a Ensemes, e dali a Gililote, que está defronte da subida de Adumim, e desce a pedra de Boã, filho de Ruben, e passa até ao lado defronte de Arabá, para o norte, e desce a Arabá, e passa mais este termo até ao lado de Bet-Ogla, para o norte. Esse termo, glórias a Deus, na Bahia, glórias a Deus, o maravilhoso Deus de Israel. Quero voltar aqui um pouquinho. 19, passa mais este termo ao lado de Bet-Ogla, para o norte, saindo esse termo na Baía do Mar Salgado para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este é o termo do sul. E o Jordão será do termo do lado, aleluia, do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos, em redor, segundo as suas famílias. E as cidades das tribos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó, Bet-Ogla e Emeque-Quises, e Bet-Arabá, a Zemaraim e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefá, e Amonai, e Ofni, em Gaba, 12 tribos e as suas aldeias, Gebeá e Ramá, Beirote, e Mispa, e Seifará, Amosa, e Requém, e Priel, e Tarala, e Zela,
Elef e Jebus, esta é Jerusalém, Gibeá e Queriate, 14, aleluia, cidades, glórias a Deus, como as duas que, aleluia, é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, amém? A paz do Senhor Jesus, meu amado pastor Jorge, daqui a pouco nós estaremos juntos aí na reunião de pastores, Deus te abençoe, amém? Glórias a Deus, maravilhoso Deus de Israel. Tereza, seja bem-vinda, Maria, também, Oli Soares, Severina, Francisco, todos sejam bem-vindos nessa noite, em nome de Jesus, amém? Quero convidar a você, nós estamos indo ao livro de Jó, amém? Elias Silva Alves, pastor, já estamos na tribulação. Deus, Ele é conosco, Elias, Deus, Ele é conosco. Nós vamos estar rompendo em fé em nome de Jesus, amém? Os santos anjos do Senhor, eles estão acampados ao nosso redor e nós somos fortes, né? Deus, Ele é aquele que nos ajuda a romper com as barreiras, com as dificuldades, amém? Então, Jó, vamos ao livro de Jó, Jó capítulo 29, nós vamos estar aí nos apresentando diante de Deus também, aleluia, na leitura de Jó capítulo 29, amém? Glórias a Deus, aleluia. Diz assim, então pôs-se, aleluia, Jacó, não, deixa eu voltar aqui que eu peguei Gênesis, né? E a gente, quando começa a leitura, a gente já sabe que não está onde que a gente queria estar, né? Eu quero então estar em Jó, capítulo 29, juntamente contigo, nós estaremos aí fazendo menção da palavra do Senhor em Jó. E prosseguiu Jó no seu discurso dizendo, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça e quando eu pela sua luz caminhava pelas trevas. Como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando levava os meus passos, aleluia, quando levava ou lavava os meus passos na manteiga, e da rocha me corria ribeiros de azeite, quando eu saía, aleluia, glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu voltar aqui, quando eu toco aqui o negócio sai do lugar onde estava, mas nós voltamos aqui no capítulo 29, versículo 5, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim. Versículo 6, quando lavava mesmo meus passos na manteiga, e da rocha me corria ribeiros de azeite. Versículo 7, quando eu saía para a porta da cidade, e na rua fazia preparar a minha cadeira. 8, os moços, aleluia, me viam e se escondia até que os idosos se levantavam e se punham em pé. 9, os príncipes caminhavam, aleluia, as suas palavras. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. Versículo 10, deixa eu voltar aqui, buscar, aleluia, 10. A voz dos nobres se calava, e a sua língua apegava-se ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorrer. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Vestia-me da justiça, e ela me servia de vestimenta. Como manto
aleluia, e diadema era a minha justiça. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para os coxos, dos necessitados era pai, e as causas de que eu não tinha conhecimento inquiriria com diligência, e quebrava os queixos dos perversos e os dentes do que tirava a presa, e dizia: no meu, aleluia, no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho permanecia sobre os meus muros. E a minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvia-me e esperava em silêncio, e ardia o meu conselho. Havendo eu falado, não replicava as minhas razões, destilava sobre mim eles, porque me esperavam como a chuva, e abria sua boca como a chuva tardia. E eu ria para eles, não o criam, e a luz do meu rosto fazia, aleluia, e a luz do meu rosto não faziam abater. Eu escolhia o caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós terminamos essa leitura, mas nós daremos sequência amanhã, se Deus quiser. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai, por esta noite, Senhor Deus, pela leitura da Tua Palavra. Abençoa, Senhor Deus, meus amados irmãos e irmãs, ó Pai. Esteja, Senhor Deus, consolando, confortando, ó Pai, derramando das Tuas bênçãos, ó Pai, do Teu sobrenatural. Que venhamos ver, Senhor Deus, as Tuas mãos potentes, agindo com poder e glória, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Gabriela, seja bem-vinda. Aleluia. Gabriele Lima, né? Deus te abençoe. Deus abençoe também Miriam. Que Deus esteja abençoando aí Marta Maria, Luzia. Que Deus esteja abençoando todos os nossos amados irmãos que têm estado conosco aí nesta noite, que para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você seja alcançado pelas misericórdias e pelo poder sobrenatural do nosso Deus, em nome de Jesus. Fica na paz, Deus abençoe a todos, Deus esteja derramando da sua graça, do seu poder, da sua unção, do seu sobrenatural, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus esteja aí derramando mais e mais.